Em 3 semanas ela assina os papéis. O que você tá fazendo aqui? Eu moro aqui. E você? O Márcio me deu a chave. Então ele te deu a chave errada. Meu amor, ele prometeu esse apartamento pra mim. A escritura foi transferida há 18 dias. Não, isso não faz sentido. Agora é só meu. Liga pro Márcio, não pra mim. A campainha não tocou. Lara Vidal entrou com a chave que Márcio tinha mandado fazer sem avisar a ninguém e abriu a porta do apartamento como quem empurra a porta do próprio quarto. O cotovelo para baixo, o quadril para frente, os saltos batendo no mármore antes mesmo de ela ver o que tinha à sua frente. Uma mala de rodinhas ia entrando com ela e ela já estava falando no celular. A voz alta demais para um corredor às 10 da manhã. Vai ser perfeito, Cris. O Márcio falou que em 3 semanas a outra já assina os papéis. Aí a gente organiza a mudança com calma. Eu já vim adiantando. Ela não percebeu a luz acesa na sala. Não viu o copo de água sobre o balcão da cozinha, com as gotinhas de condensação ainda escorrendo pela superfície. Só parou quando passou pela entrada e quase esbarrou numa caixa de papelão etiquetada a caneta, com letra que não era de Márcio. Livros Beatriz, não jogar fora. Lara desligou o celular, olhou a caixa, olhou a sala. Havia outras caixas, uma fila delas encostadas na parede lateral, todas com etiquetas da mesma letra miúda e firme. No centro da sala, onde antes ficava o sofá de couro bege que Márcio tinha comprado na liquidação de uma loja de Moema, havia agora um sofá diferente, mais simples, cor de areia, com uma manta dobrada no braço e um livro aberto com a capa para baixo no assento. Alguém estava morando ali. Que absurdo, ela murmurou, e foi em direção ao corredor dos quartos. Beatriz Nogueira estava na porta do quarto quando Lara dobrou o corredor. Ela não tinha saído correndo, não tinha ficado escondida atrás da porta, não tinha feito nada que Lara esperaria de uma mulher pega de surpresa. Estava ali de pé, com uma xícara de café nas mãos, o cabelo preso de qualquer jeito, usando uma camiseta desbotada de algum evento universitário de 6 anos atrás. Olhou Lara de cima a baixo com a calma de quem olha uma onda que ainda não chegou na areia. Posso ajudar? Disse Beatriz. Lara abriu a boca, fechou, abriu de novo. Você é quem? O que você está fazendo aqui? Beatriz tomou um gole do café antes de responder. Era um gole pequeno, calculado, não de quem estava ganhando tempo, mas de quem simplesmente não tinha pressa. Eu moro aqui. E você? O que aconteceu nos 20 minutos seguintes foi o tipo de coisa que os vizinhos do 12º andar do edifício Alameda Jardins vão comentar por muito tempo. Lara levantou a voz. Beatriz não ergueu a dela. Lara jogou o nome de Márcio Vidal na conversa como quem joga uma carta de trunfo. E Beatriz ouviu o nome sem piscar, com uma expressão que Lara não conseguiu decifrar direito. Não era surpresa. Não era raiva, era quase como quem reconhece uma palavra em outro idioma e se recusa a traduzir. Eu sei quem é Márcio, disse Beatriz, por fim. Mas o apartamento não é mais dele. Lara deu uma risada curta. Meu amor, eu tenho a chave. Márcio me deu essa chave a semana passada. Deve ser a chave velha. Então, Beatriz pousou a xícara em cima de uma das caixas e foi até a bolsa preta pendurada na cadeira da cozinha. Tirou de dentro um envelope, tirou do envelope uma folha que estava dobrada em 3 e estendeu em direção a Lara sem dar um passo a mais em sua direção. A escritura foi transferida há 18 dias. Se quiser checar o número do registro, tá aqui. Lara pegou a folha, leu a primeira linha, depois a segunda. Depois virou a folha como se o verso fosse dar alguma explicação que o verso não dava. O nome no documento não era Márcio Vidal, não era Lara Vidal, que ela já ia atualizando no próprio nome mentalmente faz meses. Era Beatriz Nogueira, em negrito, com firma reconhecida, com o carimbo do cartório de registro de imóveis do 15º distrito. Isso não faz sentido, disse Lara, e a voz saiu um pouco menor do que ela pretendia. Ele ia me dar esse apartamento. Era um presente, ele prometeu. Beatriz recuperou a folha da mão de Lara com um gesto suave, dobrou de volta em 3, colocou no envelope. Quando Márcio prometeu isso, o apartamento ainda era nosso, em comum. Metade dele, metade minha, antes de ele me propor um acordo. Ela pausou. Eu não aceitei o acordo que ele propôs. Propus outro. Havia algo no jeito como ela disse propus outro, sem arrogância, sem o prazer visível de quem está virando o jogo,
que fez Lara sentir um frio que o ar-condicionado do apartamento não explicava. Que acordo? Beatriz não respondeu. Foi até a janela da sala, abriu um dedo às venezianas e olhou para a rua lá embaixo. Quando virou, disse apenas: "Você vai precisar ligar para o Márcio, não para mim." Lara saiu do apartamento arrastando a mala com mais força do que precisava. O elevador desceu lento demais. Quando chegou no saguão, ela já estava discando. Márcio Vidal atendia o celular na terceira chamada, nunca na primeira. Era uma questão de princípio que ele tinha adotado quando ainda estava aprendendo a parecer mais ocupado do que era. Naquele dia, ele atendeu no primeiro toque, e Lara soube, antes mesmo de ele falar, que alguma coisa tinha dado errado. "Ela tá lá", disse Lara, parada no saguão do edifício com a mala encostada na perna. "Ela tá lá, Márcio, com as coisas dela lá dentro, e tem um papel do cartório dizendo que o apartamento é dela." Do outro lado da linha, um silêncio que durou tempo demais. "Márcio." "Eu sei", ele disse, por fim. A voz tinha esse tom específico que Lara aprendeu a reconhecer ao longo de 2 anos. A voz de quando ele estava escolhendo as palavras com muito cuidado porque as palavras erradas iam custar caro. Ela achou um advogado. "Conseguiu reverter a transferência que eu tinha programado para te fazer. Foi rápido demais, eu não esperava que ela... Você me prometeu esse apartamento." "Eu sei." "Lara, você falou que ia resolver." "Eu sei, eu vou resolver." "Como?" "O papel tá no nome dela." Outra pausa. "Tem outras formas. Deixa comigo." Lara ficou olhando para o elevador por um momento depois de desligar. Depois olhou para o teto do saguão, que era alto e espelhado e devolvia uma versão distorcida dela mesma. O cabelo perfeito, o blazer da cor certa, a mala de grife. Tudo certo, tudo no lugar. E mesmo assim ela estava descendo, não subindo. Beatriz Nogueira tinha 32 anos. Uma formação em direito que ela nunca usou como advogada, 6 anos de casamento com Márcio Vidal, e a capacidade específica de não chorar nas horas em que chorar seria o mais fácil. Ela tinha descoberto Lara 7 meses atrás. Não de forma dramática, não com uma mensagem no celular encontrada por acaso ou um perfume estranho na roupa. Tinha sido mais simples e mais difícil do que isso. Ela tinha visto o jeito que Márcio olhava para o celular quando a notificação aparecia, uma velocidade na mão que ia para baixo do balcão da cozinha que não combinava com nenhum e-mail de trabalho. Ela tinha ficado olhando esse gesto por 3 semanas antes de saber o que estava vendo. Depois que soube, levou mais 2 meses para agir. Esses 2 meses foram os que ninguém vê de fora. Os meses de ir trabalhar, preparar jantar, dormir do lado da pessoa e ficar acordada às 3 da manhã não de raiva, mas fazendo contas. Beatriz tinha uma irmã, Renata, que sabia de cor o cardápio de cada restaurante delivery da cidade e que achava que todos os problemas tinham solução se você pedisse um sorvete junto. Ela tinha um escritório, onde trabalhou durante 5 anos como consultora de contratos, antes de pedir demissão quando Márcio fez aquela proposta de ela largar o emprego e ele bancar tudo. Ela tinha uma conta bancária com o suficiente e um entendimento razoável de como funcionavam os bens em comum num casamento. O que ela não tinha era um plano. Até a noite em que Márcio chegou em casa, sentou na ponta da cama e disse, com a voz de alguém comunicando uma decisão de negócio: "A gente precisa conversar sobre o futuro." A proposta de Márcio era tecnicamente razoável. Ele ficava com a empresa, ela ficava com o apartamento e uma pensão por 3 anos. O apartamento valia bem, a pensão era decente. Ele embalou tudo com a palavra justo umas 6 vezes. E Beatriz ficou sentada ouvindo cada justo como quem ouve o tic-tac de um relógio que está atrasado. Ela disse que ia pensar. Ele disse que tinha pressa. Ela disse que ia pensar. No dia seguinte, Beatriz ligou para Henrique Drummond, que tinha sido colega de faculdade e que agora era especialista em direito societário, com um escritório nos Jardins que ela nunca tinha precisado chamar. Eles se encontraram num café. Ela explicou a situação. Henrique ouviu tudo antes de perguntar qualquer coisa, o que ela interpretou como um bom sinal. "A empresa", disse Henrique quando ela terminou. "Quanto você sabe sobre a Vidal Empreendimentos?" "O suficiente", disse Beatriz. "Eu assinei metade dos contratos dos primeiros 3 anos." Henrique inclinou a cabeça. "Então você sabe que parte do capital inicial veio de uma conta conjunta." "Sim."
Tem registro disso? Beatriz abriu a bolsa e colocou sobre a mesa uma pasta fina com documentos. Henrique olhou a pasta, depois olhou ela, com uma expressão que oscilou entre profissional e levemente impressionada. Você já sabia o que ia precisar antes de me ligar. Eu trabalho com contratos há 5 anos. Eu sei o que preciso saber. Ela fechou os dedos em volta do copo de café. Eu não quero a empresa. Eu não quero guerra. Eu quero o apartamento no nome exclusivo, sem pensão, sem prazo, e que ele assine um termo reconhecendo a contribuição da conta conjunta na constituição da empresa. Fica arquivado, não precisa ser usado, é só para eu ter. Para ter o quê? Beatriz olhou pela janela do café. Segurança. O que ela não contou para Henrique naquele dia, o que ela não tinha contado para ninguém, nem para Renata, era que ela tinha visto. Numa tarde em que foi pegar um documento num arquivo do escritório de Márcio em casa, uma pasta com o nome do apartamento e, dentro dessa pasta, uma minutinha de transferência de imóvel com o nome de Lara já preenchido. A data era de 2 meses antes. Enquanto ela ainda estava pensando na proposta de Márcio, o apartamento já estava sendo preparado para virar um presente para outra pessoa. Ela não ficou com raiva. Ficou com uma clareza fria que era mais eficiente do que raiva. O acordo foi assinado numa tarde de quinta-feira, num cartório da Avenida Paulista, com Márcio visivelmente mal-humorado e o advogado dele olhando para Henrique com a expressão de quem acabou de perder uma mão de pôquer que achava que ia ganhar. Beatriz assinou os 3 documentos sem hesitar. Márcio assinou os 3 documentos com uma caneta que ele jogou na mesa antes de terminar a última assinatura. Isso não acabou aqui, ele disse, para ela, sem olhar para o advogado dele. Beatriz recolheu a cópia dos documentos. Bom dia, Márcio. Ela passou as 2 semanas seguintes embalando as coisas dele que ainda estavam no apartamento, metodicamente, uma caixa por dia, etiquetando tudo com a categoria correta e desembalando as próprias coisas que estavam numa guarita no Morumbi desde que ela tinha mudado para aquele apartamento 6 anos atrás e descoberto que o espaço de Márcio não sobrava muito para ela. O sofá bege foi substituído. Os quadros dele foram embalados com cuidado e ficaram na portaria para ele buscar. Os livros dela voltaram para a prateleira. Era assim que as coisas estavam quando Lara Vidal entrou pela porta com a chave errada e a certeza certa de quem achava que estava chegando em casa. Renata Nogueira tinha 35 anos, 2 centímetros a mais que a irmã, e a teoria de que sorvete de creme resolve 60% dos problemas da vida e os outros 40% você resolve enquanto come o sorvete. Ela apareceu na sexta à noite com um pote de 1 litro e a notícia de que tinha ficado sabendo do episódio da manhã por uma amiga que era casada com o síndico do prédio. A morena de salto e malinha de grife, disse Renata, abrindo o pote na bancada da cozinha de Beatriz enquanto Beatriz fritava ovo. O Fábio falou que ela saiu arrastando a mala no caminho das pedras como se fosse chutar cada pedra na cara de alguém. Não precisava arrastar assim. As rodinhas funcionam. B. Renata deixou a colher apoiada no pote. Você tá bem? Beatriz virou o ovo. Tô. Porque você poderia não tá. E seria totalmente razoável não tá. Eu sei. Então eu tô. Beatriz tirou o ovo da frigideira, colocou no prato e ficou olhando para ele por 1 segundo antes de pegar o garfo. O apartamento é meu. Ela entrou aqui achando que podia entrar como se fosse dono e saiu descobrindo que não era. Isso é o que tinha que acontecer. Acabou. Renata pegou a colher de volta. Acabou a parte do apartamento. A parte do Márcio não acabou. Ele vai tentar outra coisa. Beatriz concordou com a cabeça. Vai. E aí eu vou lidar quando acontecer. Ela comeu um pedaço do ovo. Mas não hoje. Renata ficou olhando a irmã com uma expressão que era ao mesmo tempo preocupada e um pouco orgulhosa. A expressão de quem está assistindo alguém se equilibrar num fio e torce para que o fio aguente. Serviu 2 colheres de sorvete para ela, uma para Beatriz, e elas ficaram na cozinha por mais 1 hora falando de outras coisas, como 2 pessoas que aprenderam, em família, que às vezes a coisa mais importante que você pode fazer por outra pessoa é não tratar o problema dela como o assunto mais urgente do quarto. O que Renata não disse naquela noite, porque não sabia como dizer sem soar como estava abrindo um processo que Beatriz tinha decidido encerrar. Ela tinha visto Márcio Vidal,
3 dias antes, saindo de uma reunião no edifício da Drummond and Associados, o mesmo escritório de Henrique. Ele não tinha entrado pelo lobby principal. Tinha entrado pela garagem. Havia uma coisa que Beatriz não sabia sobre o apartamento. Ela sabia do valor de mercado, sabia da localização, sabia de cada centímetro da planta, porque tinha acompanhado a reforma 5 anos atrás, enquanto Márcio estava viajando por conta de um projeto em Porto Alegre. Ela sabia que o encanamento do banheiro do hóspedes tinha sido refeito em 2020 e que a janela do quarto tinha uma vedação que rangia quando o vento vinha do leste, e ela tinha aprendido a gostar desse rangido como se gosta de um som que só existe num lugar específico do mundo. O que ela não sabia era que o apartamento tinha sido dado como garantia. Não em documento assinado. Não num contrato que Henrique tivesse encontrado durante a análise. Era uma garantia verbal, o tipo que não vale nada juridicamente, mas que as pessoas às vezes dão quando estão negociando com alguém que tem mais poder do que papel e que sabe que papel vem depois. Márcio tinha dado essa garantia a um sócio que estava pressionando por conta de uma dívida que a Vidal Empreendimentos tinha com um fundo de investimento. O nome do sócio era Rafael Monteiro. E Rafael Monteiro, diferente de Márcio, tinha o hábito de verificar tudo no cartório antes de confiar em qualquer coisa. Rafael descobriu a transferência do apartamento para Beatriz 2 dias depois da assinatura. Ficou em silêncio por 23 segundos. Ele contou. Não era o tipo de homem que deixava silêncios acontecerem sem monitorá-los, e então disse apenas: resolve isso ou eu dissolvo a sociedade na semana que vem. Márcio passou 3 dias tentando resolver. O acordo com Beatriz estava assinado no cartório com testemunhas. Henrique era bom demais para ter deixado qualquer brecha. A transferência para Lara não tinha acontecido porque Beatriz havia chegado primeiro. Mas mesmo que tivesse acontecido, Rafael não queria saber de Lara. Rafael queria saber da dívida. E a dívida, no contexto em que estava, não tinha outra saída que ele conseguisse enxergar, exceto uma. Márcio ligou para um contato que trabalhava num fundo de aquisição de imóveis. Disse que tinha um apartamento nos Jardins para vender, urgente, abaixo do valor de mercado. O contato disse que conhecia alguém que estava comprando naquela região. Márcio disse para marcar uma reunião. Naquela reunião, o apartamento foi vendido. O detalhe, e era um detalhe que Márcio escolheu não processar conscientemente, porque processar teria exigido admitir o que estava fazendo, era que Beatriz era a proprietária. O apartamento era dela. Márcio não tinha mais nenhum direito sobre aquele imóvel, e o que ele estava negociando não tinha valor legal algum. Mas o comprador ainda não sabia disso. Beatriz estava revisando um contrato de prestação de serviços quando o telefone tocou. Número desconhecido. Código de São Paulo. Beatriz Nogueira? A voz era masculina, direta, com a cadência de quem não costuma fazer ligação sem ter o que dizer. Sim. Meu nome é Rafael Monteiro. Sou sócio da Vidal Empreendimentos e sou o novo proprietário do apartamento onde você está morando. Preciso que a gente marque uma conversa. Beatriz fechou o notebook. Ficou olhando a parede por um segundo. Como é que você é o novo proprietário de alguma coisa que é minha? Silêncio breve. Não o tipo embaraçado, o tipo de quem está recalibrando. Isso é exatamente o que eu preciso entender também, disse Rafael. Eles se encontraram no dia seguinte, num café na Faria Lima que Rafael escolheu, um lugar discreto, poucos clientes, as mesas espaçadas o suficiente para que nenhuma conversa vazasse próxima. Beatriz chegou 5 minutos antes do horário e escolheu a mesa com a parede nas costas. Rafael chegou no horário exato e foi direto até a mesa sem precisar procurá-la, o que significava que ele sabia como ela era. Uma informação que ela catalogou sem expressar. Rafael Monteiro tinha 38 anos, talvez 40, o tipo de face que não entrega a idade com facilidade. Terno cinza escuro, sem gravata, o tipo de compostura que não vem de esforço, mas de hábito tão antigo que virou estrutura. Sentou, pediu café ao garçom sem olhar o cardápio e colocou sobre a mesa uma pasta fina. Vou ser direto porque acho que você prefere assim, disse ele. Prefiro. Márcio Vidal me apresentou o apartamento como uma negociação de venda urgente. Me enviou documentação que parecia estar em ordem. Eu comprei.
Ele abriu a pasta e girou um documento na direção de Beatriz. Essa é a minuta do contrato de compra e venda que ele assinou comigo. O preço foi transferido para a conta da Vidal Empreendimentos há 4 dias. Beatriz olhou o documento, olhou o valor, leu o parágrafo que dizia proprietário único e legítimo, livre de ônus e litígio. Sentiu alguma coisa que não era exatamente surpresa. Era mais parecido com reconhecer um padrão que ela tinha nomeado errado na primeira vez que viu. Ele vendeu o que não era mais dele, disse ela. Aparentemente. Rafael juntou os dedos sobre a mesa. Tenho a escritura do cartório com o nome dele, feita com um documento de identidade e uma procuração. Você tem a escritura com o seu nome, que veio depois. Juridicamente, é uma bagunça. Juridicamente, é mais simples do que você está descrevendo. Beatriz inclinou levemente o corpo para frente. A transferência para mim foi registrada antes da negociação que ele fez com você. O que ele vendeu não existia. Você foi prejudicado por ele, não por mim. Rafael olhou para ela com uma expressão que era difícil de categorizar. Não era a expressão de quem estava sendo contrariado, nem a de quem estava sendo convencido. Era mais próxima da expressão de alguém que está montando um quebra-cabeça e acabou de encaixar uma peça que estava no lugar errado. Eu sei disso, disse ele. Beatriz piscou. Então por que você está falando comigo como se eu fosse parte do problema? Não estou falando com você como se você fosse parte do problema. Rafael tomou o café que tinha chegado sem ela perceber o garçom chegar. Estou falando com você porque Márcio Vidal tem um padrão que eu precisei de uma reunião para reconhecer e que você, presumo, levou um tempo bem maior. E porque eu perdi um valor considerável numa transação fraudulenta e o caminho mais longo é ir atrás do Márcio pelo jurídico e o caminho que eu estou considerando pode ser mais interessante para nós dois. Beatriz ficou muito quieta. Que caminho é esse? Rafael não respondeu imediatamente. Girou levemente a xícara no pratinho. Um gesto pequeno, o primeiro que ele fazia que parecia inconsciente. Então disse, você tem um documento que prova a contribuição financeira sua na constituição da Vidal Empreendimento. Eu sei disso porque foi a primeira coisa que mandei verificar quando entendi o que tinha acontecido com o apartamento. A xícara na frente de Beatriz ficou parada. Ela não tocou nela. Como você sabe que eu tenho esse documento? Porque Henrique Drummond é cuidadoso, mas escritório tem funcionário. Funcionário tem conversa, e eu tenho o hábito de verificar o que pode ser verificado antes de sentar numa mesa. Rafael a olhou. Não foi invasão. Foram perguntas certas às pessoas certas. Mas o ponto é que o documento existe, e com ele e com o meu contrato fraudulento, a posição de Márcio dentro da empresa, e fora dela, fica bastante frágil. Beatriz ficou olhando para ele por um momento longo. Lá fora, na Faria Lima, um ônibus passou perto demais da calçada e o barulho preencheu o silêncio do café por 2 segundos antes de sumir. Você quer que eu use o documento contra ele? Eu quero que a gente tenha uma conversa sobre o que cada um quer de verdade, disse Rafael, e sobre o que cada um tem na mão para conseguir. Era uma resposta que não era resposta, e Beatriz reconheceu isso. Era o tipo de frase que deixava todas as saídas abertas enquanto fechava a conversa em volta de um centro que ele tinha escolhido. Ela tinha aprendido, em anos de consultoria de contratos, que as pessoas que falam assim ou são muito espertas ou estão muito assustadas, e geralmente são as duas coisas ao mesmo tempo. Ela não disse nem sim nem não. Disse, eu vou pensar. Rafael inclinou levemente a cabeça. É uma resposta razoável. Beatriz se levantou, puxou a bolsa e quando estava de pé ele disse, sem se levantar ainda, uma coisa. O dinheiro que eu transferi para a conta da Vidal Empreendimentos já foi movimentado para outra conta. Soube hoje de manhã. Se você decidir não fazer nada, esse dinheiro some e o apartamento vai entrar num litígio que pode durar anos. Eu não estou te pressionando. Estou te dando o contexto completo. Beatriz ficou de pé por um segundo com a bolsa na mão. Olhou para ele. Por que você me dá esse contexto? Você devia ir atrás do Márcio. Rafael a olhou com uma expressão que foi a primeira genuína desde que ele tinha sentado, não calculada, não emoldurada, algo mais cansado do que tudo que tinha vindo antes. Porque eu já tentei ir atrás de Márcio Vidal da forma direta uma vez. Tem 3 anos. Saí no prejuízo e ele saiu com um sorriso.
Ele pegou a xícara. Desta vez eu prefiro ter alguém que o conhece bem do meu lado. Beatriz saiu do café sem responder. Desceu a Faria Lima com as mãos no bolso e o sol da manhã batendo de lado, e ficou pensando no que ele tinha dito. Não na proposta, mas na última frase. Desta vez eu prefiro ter alguém que o conhece bem do meu lado. O problema era que ela não sabia ainda se Rafael Monteiro era um aliado ou só um problema diferente com uma aparência melhor. E o problema maior era que, da forma como as coisas estavam, ela não podia se dar ao luxo de demorar demais para descobrir. Naquela tarde, Beatriz abriu o notebook e ficou 1 hora olhando para o arquivo de documentos que ela tinha organizado durante aqueles 2 meses de silêncio antes de procurar Henrique. Eram extratos, contratos, comprovantes de transferência, fotografias de documentos tiradas no escritório de casa quando Márcio estava viajando. Ela não tinha coletado por raiva. Tinha coletado porque trabalhava com contratos e sabia que papel é o único tipo de memória em que se pode confiar quando chega a hora de uma disputa. Agora tinha uma disputa, só que com mais gente do que ela tinha planejado. Ela fechou o arquivo e ligou para Renata. Aquele sócio do Márcio, o Rafael Monteiro. Você sabe alguma coisa sobre ele? Silêncio de 2 segundos. De onde você tirou esse nome? Ele me ligou ontem. A gente se encontrou hoje. Beatriz. A voz de Renata tinha ficado um tom mais baixa, o que era o sinal que Beatriz conhecia desde criança de que a irmã estava preocupada de verdade. Rafael Monteiro não é sócio do Márcio. Eles tinham uma sociedade, sim. Mas a sociedade acabou, e não acabou bem. Tem gente que fala que o Márcio deu um golpe nele numa negociação de 3 anos atrás. Beatriz ficou muito quieta. Como você sabe disso? Porque o marido da minha amiga Cláudia trabalhou com os dois. Ele falou uma vez num jantar e eu não esqueci porque você nunca esquece o nome de uma pessoa quando ela aparece ligada a alguém que você quer entender. Beatriz olhou o teto. Então, quando Rafael me disse que eles ainda tinham uma sociedade, ou ele mentiu, ou ele voltou a ter uma sociedade com o Márcio por algum motivo que eu não consigo imaginar qual seria. Renata parou. Ou as duas coisas. Beatriz ficou em silêncio por um tempo. Do lado de fora da janela do quarto, o som da cidade entrava pelo vão que a vedação com o rangido não fechava de todo. Ela ficou ouvindo esse som por um momento como quem ouve algo que não consegue nomear ainda. Obrigada, disse ela. B, você vai me contar o que está acontecendo? Vou. Quando eu entender também. Ela desligou. Ficou olhando o teto mais um pouco. Então pegou o celular de novo e mandou uma mensagem para o número de Rafael Monteiro. Posso amanhã de manhã. Mesmo lugar. A resposta veio em 40 segundos. Às 9. Beatriz pousou o celular. O rangido da janela voltou quando o vento mudou de direção. O que ela não sabia ainda, o que Rafael Monteiro tinha decidido não contar naquela primeira reunião, porque era cedo demais, era que ele tinha comprado o apartamento, sabendo muito bem que Márcio não era mais o dono, que a compra tinha sido uma armadilha calculada, projetada para forçar uma conversa exatamente como aquela que tinham tido, que o dinheiro movimentado para outra conta estava exatamente onde Rafael tinha colocado porque Rafael era quem tinha dado a ordem de movimentação, que Beatriz Nogueira, com os documentos que ela não sabia que ele sabia que ela tinha, era a peça que faltava num jogo que Rafael tinha começado 3 anos antes de ela sequer saber que ele existia, e que ele tinha entrado nesse café sabendo, com uma precisão que o desconfortava um pouco, mais sobre ela do que ela sobre ele. Às 9 da manhã do dia seguinte, Beatriz chegou ao café da Faria Lima com uma pasta que ela não tinha levado na véspera. Rafael já estava lá. Mesma mesa, mesma postura, o café chegando enquanto ela sentava como se o garçom tivesse memória do dia anterior. Ele olhou a pasta, mas não disse nada sobre ela. Disse apenas, dormiu bem, o suficiente. Ela colocou a pasta sobre a mesa sem abrir. Você e o Márcio não são mais sócios. Rafael não piscou. Não. Você me disse ontem que era sócio dele. Eu disse que era sócio da Vidal Empreendimentos. Formalmente, ainda sou. O processo de dissolução está em curso, mas não foi concluído. Ele tomou o café. Não menti. Escolheu as palavras. Sempre. Ele pousou a xícara. Você fez pesquisa. Bom. Beatriz sentiu alguma coisa que era meio irritação e meio reconhecimento,
O desconforto de ser lido com precisão por alguém que você ainda não entendeu. O que você realmente quer? Rafael abriu a pasta que estava do lado dele na cadeira, uma pasta diferente da do dia anterior, mais grossa, e colocou sobre a mesa 3 documentos separados. Empurrou na direção de Beatriz com 2 dedos, um gesto que tinha a eficiência de quem faz apresentações a vida inteira. Quero que você olhe isso antes de eu explicar. Beatriz olhou os 3 documentos. O primeiro era um extrato bancário de uma conta com o nome da Vidal Empreendimentos, com uma transferência de valor alto marcada em vermelho pelo próprio Rafael. O segundo era um contrato de prestação de serviços entre a Vidal Empreendimentos e uma empresa chamada GR Consultoria. Assinado por Márcio, sem data de vencimento, com uma cláusula de exclusividade que Beatriz leu 2 vezes porque a primeira ela achou que tinha entendido errado. O terceiro era uma captura de tela de uma conversa por mensagem, com 2 números sem nome, onde um dizia o apartamento tá garantido e o outro respondia então a gente fecha na semana que vem. Ela olhou a data da captura. Era de 4 meses antes. 2 semanas depois do dia em que Márcio tinha sentado na ponta da cama e dito que precisavam conversar sobre o futuro. A GR Consultoria, disse Beatriz, sem olhar de cima dos documentos, é uma empresa de fachada, registrada no nome de um primo do Márcio que não participa de nenhuma operação real. Os pagamentos mensais somam, nos últimos 2 anos, um valor que não corresponde a nenhum serviço efetivamente prestado. Beatriz colocou os documentos de volta sobre a mesa. Ficou olhando para eles por um segundo sem tocar. Isso é desvio de recursos da sociedade. É. E você ficou 2 anos sabendo disso. Rafael não respondeu imediatamente. Era a primeira vez desde que ela tinha sentado que ele não respondeu de imediato, e Beatriz registrou isso. Fiquei 2 anos coletando prova disso, disse ele, por fim. São coisas diferentes. São. Ela ergueu os olhos para ele. Mas você não foi ao jurídico com isso. Você comprou um apartamento que sabia que não era dele para me forçar a sentar aqui. O silêncio que se seguiu foi o tipo que não é desconfortável, mas é pesado. O tipo onde as 2 pessoas sabem o que está sendo dito e nenhuma das 2 tem interesse em fingir que não sabe. Sim, disse Rafael. Por quê? Porque sozinho eu consigo derrubar a sociedade e recuperar parte do prejuízo. Com você e com o documento que você tem sobre a origem do capital, eu consigo fazer isso de uma forma que não deixa saída para ele, nem jurídica, nem reputacional. Ele pausou. Márcio tem talento específico de sair de situações ruins com a aparência preservada. Esse talento funciona quando a pessoa do outro lado não tem o suficiente para fechar todas as saídas ao mesmo tempo. Eu tenho a maioria. Você tem o resto. Beatriz ficou olhando para ele. E o apartamento você pagou por algo que não existia. Quer reembolso? Quero que o dinheiro saia da conta da Vidal antes que ele faça sumir. Isso eu já providenciei. Ele disse isso com a mesma calma com que teria dito que tinha reservado mesa num restaurante. O apartamento fica com você. Não tenho interesse nele. Você comprou só para ter onde me encontrar. Comprei para ter um instrumento legal que forçasse uma conversa antes que ele tivesse tempo de preparar defesa. O apartamento é um efeito colateral. Ele inclinou levemente a cabeça. Eu podia ter comprado outras coisas. Escolhi o apartamento porque era o que ia te trazer mais rápido para a mesa. Beatriz ficou quieta por um momento. Lá fora o movimento da Faria Lima já estava intenso, e pela janela do café ela conseguia ver um engarrafamento se formando na esquina com a rua de baixo. Ela gostava de São Paulo de manhã, antes do calor endurecer o ar. Era o único horário em que a cidade parecia possível. Eu preciso saber uma coisa, ela disse. Antes de qualquer coisa, pode perguntar. 3 anos atrás, o que o Márcio fez com você? Rafael ficou muito quieto. Era a primeira vez, desde que ela tinha sentado naquela mesa pela 2ª vez, que ela via alguma coisa passar pelo rosto dele que não era calculada. Era algo rápido, uma contração mínima na linha da mandíbula, que desapareceu antes de poder ser nomeado. Ele usou meu nome como aval em uma operação que eu não autorizei. Custou meu relacionamento com 2 clientes que eu tinha levado 5 anos para construir e a saída de uma sociedade anterior que era lucrativa. Ele disse isso de forma direta, sem pausa dramática, como quem está reportando fatos de um relatório.
E quando eu tentei resolver juridicamente, ele produziu uma documentação que fazia parecer que eu tinha autorizado o aval. Levou 2 anos e uma quantia considerável de honorários para provar que a documentação era falsa. No final eu provei, mas provar custou mais do que eu teria perdido se tivesse simplesmente absorvido o prejuízo inicial. Beatriz ouviu tudo isso. Depois disse: "E mesmo assim você entrou em sociedade com ele de novo." Entrei em sociedade com ele de novo porque era a única forma de ter acesso à documentação interna da Vidal Empreendimentos. Ele a olhou. Eu não entrei para ganhar dinheiro. Entrei para estar dentro quando fosse a hora certa. O café de Beatriz estava esfriando. Ela não tinha tomado nenhum gole desde que chegara. Você planejou isso por 3 anos. Planejei. E eu sou a última peça. Você é a peça que fecha. Beatriz ficou olhando para Rafael Monteiro por um tempo que foi longo o suficiente para ele não tentar preencher. Quando ela finalmente falou, foi devagar, como quem está testando o peso de cada palavra antes de colocá-la no ar. Se eu entrar nessa com você, eu preciso que seja nos meus termos, não nos seus. A gente usa o que eu tenho do jeito que eu decidir usar. E quando isso terminar, você some da minha vida tão rápido quanto apareceu. Rafael ficou olhando para ela. Depois, pela primeira vez desde que ela tinha chegado ao café naquele dia, ele fez alguma coisa que ela não tinha visto fazer antes. Inclinou levemente a cabeça para um lado e o canto da boca subiu numa fração que não era um sorriso completo, mas era a memória estrutural de um. Termos razoáveis, disse ele. O que aconteceu nos 14 dias seguintes, Beatriz nunca descreveu para ninguém com a sequência exata que aconteceu. Porque a sequência era confusa e porque parte dela era o tipo de coisa que fica mais clara depois do que durante. O que ela conseguia descrever, Henrique foi chamado de volta. Os documentos foram reorganizados numa ordem que ele chamou de cirúrgica e que ela chamou de o que faz sentido. Rafael tinha um advogado que trabalhava com ele, um homem quieto chamado Sérgio que lia cada parágrafo 2 vezes antes de concordar com alguma coisa. E Henrique e Sérgio se comunicavam por e-mail em cópias que Beatriz recebia e que ela lia com a atenção que tinha reservado anos para contratos de outras pessoas. O que ela não conseguia descrever com precisão era a outra coisa que acontecia nas brechas desses 14 dias. Rafael tinha o hábito de chegar antes do horário marcado, o que Beatriz descobriu na 3ª reunião e que fez ela começar a chegar mais cedo também. Não por competição, mas porque a conversa que acontecia naqueles 5 ou 10 minutos antes de Henrique e Sérgio chegarem era diferente das reuniões formais. Menos estruturada, mais direta. Eram as conversas onde ele perguntava coisas que não estavam nos documentos, e ela respondia mais do que planejava responder. E às vezes era ela que perguntava e ele que respondia mais do que aparentava planejar. Numa dessas manhãs, ela perguntou: "Você tem família em São Paulo?" "Minha mãe." "Mais ninguém?" "Casado?" "Fui. Não deu certo." Ele disse isso sem o peso que a maioria das pessoas coloca nessa frase. "Você?" "Ainda estou no papel, mas não na prática." Rafael olhou para ela por um segundo. "É uma posição incômoda." "É. Como você aguentou os 2 meses antes de agir?" Beatriz considerou. "Fazendo contas", disse ela. "É o único tipo de coisa que funciona quando você está com raiva, mas não pode deixar aparecer." Rafael olhou para o café na frente dele. "Eu fiz outra coisa." "O quê?" "Trabalhei." Ele ergueu os olhos. "Todo dia. Até ficar cansado demais para sentir qualquer outra coisa." Era a resposta mais pessoal que ele tinha dado. E os dois reconheceram isso ao mesmo tempo. A conversa parou ali, sem desconforto, mas com consciência, como uma música que termina no compasso certo. Henrique chegou 2 minutos depois e o tom voltou ao formal, mas alguma coisa tinha se depositado na sala que não tinha estado lá antes. Na 12ª noite daqueles 14 dias, Márcio Vidal fez uma coisa que nenhum dos dois tinha antecipado. Ele ligou para Beatriz. Não era a primeira ligação desde o acordo. Ele tinha ligado algumas vezes no começo, com a voz que ele usava para resolver problema, aquele tom de gerenciamento que ele aplicava em reunião de crise, eficiente e levemente impaciente. Beatriz tinha atendido as primeiras 2 vezes, ouvido o que ele tinha a dizer, dito que não ia reverter o acordo e parado de atender. Dessa vez ela atendeu porque era tarde,
quase meia-noite, e porque ligação tarde da noite, com Márcio, podia significar alguma coisa que ela precisava saber. Eu sei que você está trabalhando com o Rafael. Beatriz ficou muito quieta. Alguém te contou ou você adivinhou? Alguém me contou. Uma pausa. B, você não sabe no que você está se metendo. Ele não é o que parece. Você também não era. É diferente. O Rafael tem agenda. Ele sempre teve. Ele não está do seu lado. Ele está usando você para chegar em mim. Eu sei disso. Silêncio. Quando Márcio voltou, a voz tinha uma textura diferente. Não o gerenciamento de crise, alguma coisa que ela não tinha ouvido muitas vezes, que ela classificaria depois como real. Você sabe e está fazendo mesmo assim. Sim, por quê? Beatriz ficou olhando a parede do quarto. A janela estava fechada e mesmo assim ela conseguia ouvir o rangido da vedação, fraco, como um som que existe no limite do que é audível. Porque o que você fez com o apartamento não foi só uma trapaça jurídica, Márcio. Você tentou me deixar sem chão enquanto eu ainda estava em pé, e eu não vou fingir que isso não aconteceu. Márcio ficou calado por um tempo que foi longo. Eu errei, ele disse, por fim. Era a primeira vez em tudo que tinha acontecido que ele disse isso sem emendas, sem o mas que sempre vinha depois. Beatriz não respondeu. Posso fazer diferente, disse ele. Posso... Boa noite, Márcio. Ela desligou. Ficou sentada na cama com o celular na mão por um tempo, ouvindo o rangido da janela que não fechava de todo. Depois pôs o celular de lado e ficou olhando o teto. O que a ligação tinha confirmado era que alguém que tinha acesso às reuniões estava passando informação para Márcio. Não era Henrique. Ela eliminava isso sem hesitação. Podia ser alguém do escritório. Podia ser alguém do lado de Rafael. Podia ser uma suposição bem fundamentada de Márcio que ele estava testando para ver se ela confirmava. Ela tinha confirmado. No dia seguinte, ela chegou ao café 15 minutos antes e esperou o Rafael de pé, não sentada. Quando ele entrou e a viu assim, ficou parado por um segundo. O que foi? Ele disse. O Márcio sabe que a gente está trabalhando junto. Alguém contou para ele. Rafael ficou muito quieto. Ela observou o rosto dele com atenção, não buscando culpa, buscando reação. O que ela viu foi uma expressão que passou rápida, que ela catalogou como algo entre irritação e cálculo, antes de ele dizer. Quando ele ligou? Ontem à noite. Tarde. O que ele disse? Ela contou. Rafael ouviu tudo sem interromper. O que ela tinha aprendido era o jeito dele ouvir quando a informação era importante. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento. Não foi do escritório, disse ele. Sérgio não fala, mas eu tenho uma assistente que coordena a agenda e a agenda das nossas reuniões passa por ela. Você confia nela? Rafael ficou olhando para a mesa. Confiei. Era a primeira vez que ele usava o passado para falar de algo presente, e Beatriz notou. Se o Márcio sabe que a gente está trabalhando junto, ele vai tentar se mover antes do que a gente planejou, disse ela. Vai. Rafael ergueu os olhos. Isso significa que a gente precisa antecipar o prazo. Enquanto? Uma semana. No máximo. Beatriz ficou olhando para ele. Uma semana para fazer o que exatamente? Rafael pôs a pasta sobre a mesa, mas desta vez não empurrou na direção dela. Ficou com as mãos sobre ela, como quem está decidindo alguma coisa enquanto faz o gesto. Tem uma reunião de sócios marcada para daqui a 10 dias. Eu precisava que fosse nessa reunião, com tudo documentado, para que nenhum movimento pudesse ser revertido depois. Se antecipar, vai ser mais ruidoso, mais chance de erro. Ele tirou as mãos da pasta. Mas esperar 10 dias agora é arriscado. Então você vai ter que escolher. Nós vamos ter que escolher. Beatriz olhou para ele. Pensou no que Márcio tinha dito na noite anterior. Ele não está do seu lado. Ele está usando você. Pensou em como Márcio sempre tinha razão nas análises e errava nas pessoas. Pensou em Rafael chegando 15 minutos antes. Pensou no jeito que ele tinha dito confiei no passado. Antecipar, ela disse. Rafael ficou olhando para ela por um segundo. Depois abriu a pasta. Há uma coisa sobre Márcio Vidal que ele sabia sobre si mesmo e que nunca tinha admitido em voz alta. Ele era melhor reagindo do que planejando. Tinha um talento genuíno para girar uma situação ruim no último momento, para encontrar a saída que não estava no mapa, quando o mapa já havia acabado. O problema com esse talento era que ele dependia de ter uma situação ruim acontecendo para funcionar. Quando as coisas estavam indo bem,
ele ficava entediado. Quando estavam indo mal de um jeito que ele não conseguia girar, ele travava. Os 5 dias seguintes eram do tipo que ele não conseguia girar. A assistente de Rafael, Priscila, 26 anos, que tinha aceitado um valor por uma informação que ela julgou pequena demais para ter consequência, tinha dito para ele que havia reuniões. Não sabia o conteúdo, só as datas e o endereço. Márcio tinha passado os 2 dias seguintes tentando montar o que estava sendo construído nessas reuniões, ligando para contatos, chamando seu próprio advogado de madrugada, fazendo as contas com as informações que tinha. As contas não fechavam de um jeito bom. O que ele sabia? Rafael tinha os registros do desvio via GR Consultoria. Márcio sabia que Rafael tinha porque tinha sido ele mesmo que, em um momento de excesso de confiança 3 meses atrás, tinha dado acesso a uma pasta de documentos compartilhada no servidor da empresa, acreditando que Rafael não saberia o que estava vendo. Rafael sabia. Rafael sempre soubera ler o que estava na frente dele. Era a coisa que Márcio mais detestava nele. O que ele não sabia, o que Beatriz tinha. Ele tinha suposições. Sabia que ela tinha saído de casa com documentos. Ele tinha checado o arquivo do escritório de casa 2 semanas depois da separação e percebido que algumas coisas estavam faltando. Mas não sabia quais. Não sabia o quanto. Naquela tarde, Márcio sentou no escritório da Vidal Empreendimentos, no andar alto de um edifício da Paulista, com a vista que ele tinha comprado antes de precisar dela, quando ainda acreditava que a vista era suficiente, e ligou para Lara. Lara Vidal tinha passado as últimas semanas em silêncio estratégico, que era o silêncio de quem está magoado, mas ainda está apostando. Ela atendeu no segundo toque. "Eu preciso que você faça uma coisa para mim", disse Márcio. Lara ficou quieta por um segundo. "Que coisa?" "Eu preciso que você ligue para Beatriz, pessoa a pessoa, sem advogado, sem mediação." "Para quê?" "Para tentar resolver isso entre mulheres adultas antes que vire um processo feio que não vai ser bom para ninguém." A pausa que veio depois foi o tipo de pausa que contém uma decisão sendo tomada em tempo real. "Márcio." A voz de Lara estava calma, que era mais preocupante do que se tivesse raiva. "Você acha que eu sou idiota?" Ele não respondeu. "Você quer que eu ligue para ela para tentar descobrir o que ela tem? Ou para atrasar alguma coisa? Ou as duas?" "Lara, eu não vou fazer isso." Ela fez uma pausa. "E eu acho que você deveria me dizer quando exatamente você planejava transferir o apartamento para o meu nome. Porque não foi antes do acordo com ela, né? Você ia esperar o divórcio formalizar e fazer a transferência depois. Isso significa que, enquanto eu achava que ia receber o apartamento, ele já tinha sido combinado com ela no acordo." Márcio ficou em silêncio. "Não precisa confirmar", disse Lara. "Boa sorte, Márcio." Ela desligou antes dele. Márcio ficou com o celular na mão por um tempo, olhando pela janela para a vista que custara caro. São Paulo lá embaixo, indiferente e incessante, a cidade que não para por causa de ninguém. Ele tinha chegado nessa cidade com 23 anos e uma certeza específica de que era mais esperto do que a maioria. Em muitos contextos, tinha sido. O problema com ser mais esperto do que a maioria é que você passa a acreditar que esse é um estado permanente e não uma condição que exige manutenção constante. Ele pegou o celular de novo e ligou para o advogado. "Amanhã de manhã, eu preciso que a gente mova a reunião de sócios para essa semana." "Quinta-feira. Não é possível fazer antes. O estatuto exige, encontra uma forma." Rafael ficou sabendo da tentativa de antecipação da reunião de sócios na manhã de quarta-feira por Sérgio, que ficou sabendo porque o advogado de Márcio era meticuloso com comunicações formais, e a notificação de convocação chegou dentro do prazo mínimo do estatuto. Apertado, mas dentro. Ele estava no escritório quando Sérgio ligou. Ficou ouvindo, depois ficou em silêncio por um momento, depois disse, "Tudo bem." Sérgio esperou. "Tudo bem como?" "Como em, a gente vai para a reunião de quinta." Rafael se levantou e foi até a janela. "Ele acha que vai conseguir votar a dissolução antes de a gente apresentar os documentos." "Mas para dissolver uma sociedade com esse estatuto específico, você precisa de maioria qualificada. Eu tenho a minha parte. Beatriz. Beatriz não é sócia." "Não.
mas a participação dela no capital inicial significa que a constituição original da sociedade tem um vício que ainda não foi reconhecido judicialmente. Se eu levantar isso na reunião antes de qualquer votação, a reunião inteira pode ser questionada. Ele virou as costas para a janela. Eu preciso ligar para ela. Beatriz atendeu no primeiro toque, o que ele já sabia que era o jeito dela quando estava esperando notícia. Quinta-feira, disse ele. A reunião é amanhã. Uma pausa curta. Eu vi a notificação. Sérgio me copiou. Você consegue estar lá? Eu consigo. Uma pausa maior. Rafael. Sim. Quando eu entrar nessa reunião, eu vou ser a ex-mulher do sócio majoritário com um documento que ele não esperava que eu tivesse. Isso vai ser feio. Vai. Você preparado para feio? Rafael olhou a janela. Eu me preparei 3 anos para esta reunião. Feio tá no orçamento. Beatriz ficou quieta por um segundo. Então, tá, amanhã. Ela desligou. Rafael ficou com o celular na mão, olhando o teto do escritório. Havia uma coisa que ele não tinha dito nessa ligação, que era o tipo de coisa que ele tinha o hábito de não dizer enquanto ainda havia espaço para não dizer. Mas a reunião era amanhã, e o espaço estava acabando. A sala de reuniões da Vidal Empreendimentos ficava no 17º andar e tinha uma mesa de vidro que Márcio tinha mandado fazer especialmente, comprida e fria, do tipo que comunica poder antes mesmo de alguém sentar. Às 14 horas de quinta-feira, ela estava ocupada por Márcio na cabeceira, pelo advogado dele a um lado, por uma contadora que ele tinha chamado de última hora e por 2 sócios menores que participavam das reuniões há anos sem ter muito o que falar. Rafael chegou às 14h02, que era tarde o suficiente para ser notado, mas não tarde o suficiente para ser protocolar. Sentou no lugar que era o dele, abriu a pasta, e então a porta se abriu de novo. Beatriz entrou com Henrique um passo atrás. Ela estava com um blazer cinza que Márcio reconheceu, porque tinha comprado com ela numa viagem a Milão que aconteceu num tempo que agora parecia pertencer a outra pessoa. Ela varreu a sala com um olhar que não se demorou em ninguém e foi sentar no lugar que Rafael tinha deixado vago ao lado dele. O advogado de Márcio se levantou. Com todo respeito, a senhora não foi convocada para esta reunião. Não foi convocada como sócia, disse Henrique do lado de Beatriz. Está aqui como representante de um interesse sobre o capital constitutivo da sociedade, o que lhe dá direito de presença e de voz em matérias que afetem esse capital. Tenho aqui a fundamentação se o senhor quiser verificar. O advogado de Márcio olhou para Márcio. Márcio estava olhando para Beatriz e ela estava olhando para a mesa, e havia nessa sequência de olhares uma geometria que todos na sala perceberam e ninguém comentou. Pode continuar, disse Márcio, com a voz que era o gerenciamento de crise de volta, controlada e levemente amortecida. Não faz diferença. Mas fazia, e todos sabiam. A reunião começou com as formalidades de praxe. O advogado de Márcio apresentou a pauta, dissolução da sociedade por incompatibilidade de gestão, com proposta de compra da parte de Rafael por um valor que Rafael ouviu sem expressão e que era aproximadamente 60% do valor real. Márcio apresentou os números que sua contadora tinha preparado, números que eram tecnicamente corretos, mas que estavam organizados de um jeito que escondia o que a GR Consultoria representava no fluxo. Rafael ouviu tudo com a quietude de quem está deixando o outro falar antes da própria vez. Quando o advogado de Márcio terminou e fez um gesto indicando que esperavam a resposta, Rafael abriu a pasta. Antes de responder à proposta de dissolução, eu gostaria de colocar na mesa uma questão sobre a integridade dos registros financeiros da sociedade. Ele colocou os extratos sobre a mesa, os mesmos que tinha mostrado a Beatriz semanas atrás, mas agora organizados em sequência, com notas de rodapé que Sérgio tinha preparado. Nos últimos 24 meses, a Vidal Empreendimentos realizou pagamentos mensais a uma empresa chamada GR Consultoria, totalizando um valor que vocês podem verificar nessa tabela. Gostaria que a contadora aqui presente identificasse o serviço correspondente a cada pagamento. A contadora olhou para Márcio. Márcio olhou para os documentos. Esses documentos não são parte da pauta, disse o advogado de Márcio. Não são parte da pauta que você trouxe, disse Sérgio, do lado de Rafael.
São parte do direito de qualquer sócio de questionar despesas da empresa em sede de reunião de sócios. Estatuto, artigo 8, parágrafo 2º. O advogado de Márcio ficou em silêncio por um segundo. Beatriz, que até então não tinha falado nada, colocou sua própria pasta sobre a mesa. Abriu. Virou na direção do centro da mesa. Eu gostaria de acrescentar aos documentos do Rafael um extrato de uma conta conjunta que eu e Márcio mantínhamos em 2018 e um comprovante de transferência daquela conta para a conta da Vidal Empreendimentos naquele mesmo ano, que corresponde a 18% do capital constitutivo original da sociedade. Ela falou devagar, com a cadência de alguém que ensaiou as palavras até elas perderem o calor e virarem só fatos. Não estou afirmando que tenho direito societário. Estou afirmando que qualquer dissolução que ignore essa contribuição original pode ser questionada quanto à base de cálculo. Márcio olhou para ela. Era a primeira vez desde que ela tinha entrado na sala que os olhos dos dois se encontraram, e foi um segundo muito longo, num espaço muito quieto. A mesa de vidro refletia a luz do teto e tornava tudo mais branco do que deveria ser. Você guardou isso, disse Márcio. Não era uma pergunta. Eu trabalho com contratos, disse Beatriz. Eu sempre guardo. O advogado de Márcio disse alguma coisa sobre contestar a relevância dos documentos. Sérgio respondeu. A contadora pediu para ver os extratos. Os dois sócios menores, que não tinham falado nada até então, trocaram um olhar que era o olhar de quem entendeu que estava numa reunião diferente da que esperava. Márcio ficou quieto por um tempo enquanto isso tudo acontecia ao redor dele. Ficou olhando a mesa de vidro, a mesa que tinha mandado fazer especialmente, que custara mais do que devia custar porque ele queria que fosse desse jeito, longa e fria e definitiva, e teve o pensamento que tinha o cuidado de não ter com frequência, que talvez tivesse calculado mal. Não os números. Os números ele tinha calculado certo. As pessoas. Ele tinha calculado mal o quanto Beatriz guardava, e mal o quanto Rafael esperava, e mal o quanto as duas coisas juntas pesavam. Então ele fez a coisa que fazia quando a situação tinha ido longe demais para ser girada por dentro. Levantou da cadeira. Vou precisar de um intervalo, disse ele. 15 minutos. Foi a primeira vez na reunião que ele não tinha o controle e todos na sala souberam. O advogado dele olhou para ele com uma expressão que tentava ser neutra e não era. A contadora abaixou os olhos. Márcio saiu pela porta lateral que dava para o corredor de serviço, porque era a que ficava mais perto da cadeira dele, e o corredor estava vazio, e ele ficou lá parado por um momento com as mãos nos bolsos e a vista do 17º andar entrando pela janela estreita da parede. Do lado de dentro da sala, Rafael olhou para o lugar vazio da cadeira de Márcio. Olhou para Beatriz. Ele vai tentar negociar no intervalo, disse Rafael, em voz baixa. Eu sei, disse Beatriz, também baixo. E aí, Rafael olhou para ela por um segundo. Depende do que ele oferecer. Não depende, disse Beatriz. A proposta é a mesma que começamos. Não muda porque ele saiu da sala. Rafael ficou olhando para ela. Havia alguma coisa nesse olhar que demorou um segundo a mais do que o necessário para uma confirmação. Certo, disse ele. A porta lateral abriu novamente. Márcio voltou, sentou e colocou as mãos sobre a mesa com uma postura que tinha mudado em alguma coisa difícil de nomear. Não quebrada, mas reajustada. Me diz o número real que você quer pela sua parte, disse ele, olhando para Rafael, sem o documento dela na mesa. Rafael não olhou para os documentos. Olhou para Márcio. O documento dela não sai da mesa, disse Rafael. E o número é o valor de mercado da minha participação calculado com base nos registros financeiros reais da empresa, não nos que você apresentou aqui. Sérgio tem o cálculo. Márcio olhou para Sérgio. Sérgio colocou uma última folha sobre a mesa. Márcio olhou o número. Ficou olhando por um tempo. Depois olhou para Beatriz. Você não precisava estar aqui, disse ele. Beatriz não respondeu de imediato. Quando respondeu, foi com a voz no mesmo tom que tinha usado quando ela dissera boa noite na ligação de meia-noite, quieta, sem raiva, sem prazer. Eu precisava, sim. O advogado de Márcio tentou mais uma objeção técnica. Sérgio a derrubou. A contadora terminou de verificar os extratos e ficou quieta, que era a versão de confirmação que uma contadora pode dar numa reunião desse tipo.
Márcio olhou para a mesa de vidro por um momento. Depois olhou para o advogado dele e disse, com a voz que usava quando uma decisão de negócio estava tomada: "Prepara o termo de acordo." A reunião terminou às 16h42. Beatriz e Rafael saíram juntos pelo elevador social, o que nenhum dos dois planejou e que aconteceu porque eram os últimos a sair da sala e o corredor tinha só uma direção. No elevador ele disse: "Você foi bem, você também." Ela ficou olhando os números no painel do elevador descendo. Acabou? A reunião acabou. O acordo vai ser formalizado nos próximos dias. Depois é só papelada. Ele pausou. A parte dele que me dizia respeito acabou. Beatriz ficou quieta. O elevador parou no térreo. As portas abriram para o saguão de mármore branco do edifício, com o movimento de quem entra e sai sem prestar atenção em nada específico. Ela estava saindo quando ele disse: "Beatriz." Ela parou. Virou. Rafael estava com a pasta na mão e uma expressão que ela ainda não tinha categorizado, que era diferente de todas as outras que ela tinha visto naquelas semanas. Mais direta. Menos administrada. "Eu sei que você disse que queria que eu sumisse da sua vida tão rápido quanto apareci." Beatriz ficou muito quieta. "E eu vou respeitar isso, se for o que você quiser." Ele fez uma pausa. "Mas eu gostaria de saber se é o que você quer agora, depois de tudo isso, ou se era o que você queria quando disse que era 3 semanas atrás e a situação era diferente." O saguão continuava com o movimento de sempre. Ninguém olhava para eles. O mármore branco refletia a luz de fora, que estava baixa, da hora em que o sol já começou a largar o dia, mas ainda não foi de todo. Beatriz ficou olhando para Rafael por um tempo que seria longo em qualquer outra situação, mas que ali simplesmente era o tempo que levava. "Eu não sei," ela disse. "E não sei é diferente de não." Rafael ficou olhando para ela. O canto da boca subiu na fração que ela já tinha aprendido a reconhecer como o máximo que aquele rosto costumava oferecer. "É uma resposta razoável," disse ele. Beatriz saiu pelo saguão. Lá fora, São Paulo cheirava a asfalto quente e uma chuva que ainda não tinha chegado, mas que estava prometida no céu cor de chumbo sobre os edifícios. Ela ficou na calçada por um segundo antes de chamar o carro, olhando para cima. Ainda havia pelo menos uma coisa que não estava resolvida. Havia o termo de acordo, que ia ser assinado. Havia o apartamento, que era dela. Havia o que ela tinha dito a Rafael, que era verdade, mas incompleto. Havia Márcio, que tinha saído daquela reunião sem o sorriso que normalmente saía, o que era bom, mas que não era o tipo de homem que absorvia derrota sem procurar o que fazer com ela. E havia o documento que ela tinha usado na reunião, o comprovante da conta conjunta, que Rafael não sabia que ela tinha fotografado antes de guardar o original. Uma cópia que Henrique tinha e que ela tinha. Uma cópia que ainda não tinha sido usada em sua capacidade total. Isso ela ainda não tinha contado para ninguém. O carro chegou. Ela entrou. O termo de acordo demorou 4 dias para ser redigido e mais 2 para ser assinado, o que era rápido para um processo desse tipo, e que Sérgio atribuiu à qualidade da documentação e Henrique atribuiu ao fato de que Márcio, desta vez, não tinha terreno para negociar. Beatriz foi ao cartório numa manhã de segunda-feira. Assinou. Voltou para casa. Fez café. Era uma sensação estranha, o fim de uma coisa que tinha tomado tanto espaço por tanto tempo. Não era alívio imediato. Era mais como quando você carrega algo pesado por horas e só percebe o peso quando larga, e o que sente primeiro não é leveza, mas a memória do esforço nos próprios músculos. Renata apareceu à tarde sem avisar, com um pote de sorvete menor do que o anterior, o que Beatriz interpretou como indicador de que a irmã achava que a situação tinha melhorado, mas ainda não merecia celebração completa. "Acabou", disse Renata, abrindo o pote na cozinha. "A parte do Márcio, sim." Renata olhou para ela. "Que outras partes tem?" Beatriz pegou a colher que a irmã estendeu. "Ainda tem o documento. O da conta conjunta. Sim. O que eu usei na reunião foi o comprovante de transferência. Mas tem uma outra coisa que eu não mostrei. Não para Henrique, não para Rafael." Ela tomou uma colher de sorvete. "Tem um e-mail. Do Márcio para o contador da empresa, de 2018, onde ele instrui o contador a registrar o aporte da conta conjunta como empréstimo pessoal dele para a empresa. Não como o que era um aporte conjunto." Renata ficou olhando para ela.
Se ele tivesse registrado certo, eu teria participação formal na empresa. Mas ele registrou errado de propósito, para eu não aparecer nos documentos. Beatriz pôs a colher de volta no pote. O e-mail prova que foi intencional. E você nunca usou isso. Não precisei, para conseguir o apartamento. E na reunião não precisei porque o comprovante de transferência já foi suficiente para travar a votação. Ela ficou olhando o pote de sorvete. Mas o e-mail existe, e enquanto ele existir, Márcio tem um problema. Renata ficou quieta por um momento. Você vai usar? Não sei ainda. Beatriz ergueu os olhos. Mas eu precisava que alguém soubesse que existe. Caso alguma coisa aconteça. A irmã olhou para ela com aquela expressão que era ao mesmo tempo preocupação e algo que se aproximava de orgulho. Que coisa você acha que pode acontecer? Beatriz ficou pensando nisso, depois disse: Márcio saiu daquela reunião sem um sorriso. Isso é bom. Mas também não é o tipo de homem que fica quieto depois de perder. Márcio Vidal ficou quieto por 11 dias. Era um recorde pessoal dele. 11 dias sem ligar, sem mandar advogado, sem movimento visível. Lara tinha saído completamente, tinham tido uma última conversa, curta, onde ela disse com uma precisão que o surpreendeu que ela não queria mais fazer parte de nenhum cálculo que ele estivesse fazendo e que guardava para si a opção de falar sobre o que sabia se algum dia achasse necessário. Ele ficou olhando para ela enquanto ela dizia isso com a expressão de quem está vendo uma equação dar um resultado inesperado. Depois que Lara foi embora, ele ficou no escritório por 3 horas, olhando para o projeto de um empreendimento em Campinas que estava na mesa há 6 meses e que tinha o potencial de recuperar uma parte do que tinha perdido. Era um projeto real, bem estruturado, o tipo de coisa que ele genuinamente sabia fazer bem quando não estava tentando fazer outras coisas ao mesmo tempo. No 12º dia, ele ligou para o celular de Beatriz. Ela não atendeu. No 13º, ele foi pessoalmente ao apartamento. Beatriz ouviu a campainha e olhou pelo olho mágico antes de abrir. Ficou olhando a imagem distorcida de Márcio no corredor por um segundo. Ele estava de terno, sem gravata, com o cabelo arrumado, mas não com aquele cuidado que tinha quando ia para a reunião. Era o jeito que ele se arrumava quando não estava tentando passar uma impressão específica, que era, paradoxalmente, a aparência mais honesta que ele tinha. Ela abriu a porta, não o convidou para entrar. Ficou na soleira. O que você quer? Márcio olhou para ela. Olhou para o apartamento atrás dela, que estava diferente de como tinha sido. O sofá novo, os livros de volta na prateleira, os quadros que eram dela nas paredes. Ficou olhando aquilo como se estivesse tentando reconhecer alguma coisa. Eu preciso falar sobre o e-mail, ele disse. Beatriz não piscou. Que e-mail? Você sabe qual? Ele ficou parado. Eu não sei como você tem, mas você tem. E eu precisei de 11 dias para parar de me convencer de que você não ia usar e começar a planejar como lidar com o fato de que você pode usar. Beatriz ficou olhando para ele por um momento. Então se virou para dentro do apartamento, foi buscar uma das cadeiras da mesa de jantar, colocou na soleira e sentou nela. Não o convidou para entrar, não fechou a porta na cara dele. Sentou na soleira como quem define o território pelo ato de ocupar o espaço, não pela palavra. Márcio ficou no corredor. Como você sabe que eu tenho? Ela disse. Porque você é a única pessoa que podia ter e porque o jeito que você usou o comprovante na reunião foi cirúrgico demais. Você não mostrou tudo. Você guardou alguma coisa. Ele colocou as mãos nos bolsos. Eu te ensinei isso, aliás. Guardar a carta mais pesada para quando precisar mesmo. Você não me ensinou. Eu aprendi sozinha trabalhando com contratos. Tá. Ele assentiu levemente. E havia naquele aceno algo que ela não tinha visto muitas vezes. Não uma concessão estratégica, mas o tipo de reconhecimento que custa alguma coisa real. Tá. Você aprendeu sozinha. O corredor do 12º andar estava quieto. Era meio da manhã, o movimento dos moradores já tinha passado. O único som era o do ar-condicionado central do prédio, constante e sem personalidade. O que você quer? Ela repetiu. Quero saber o que vai custar para você não usar. Beatriz ficou olhando para ele. Havia algo no jeito que ele perguntou isso, sem o verniz de negociação, sem o enquadramento de proposta, que era diferente de tudo o que ele tinha dito nos últimos meses.
Era a pergunta de quem jogou todas as cartas erradas e está olhando para a mesa vazia. Você acha que tem preço? Tem sempre. Não tem, Márcio. Ela ficou muito quieta. Não tem porque eu não decidi ainda o que vou fazer com ele. E não vou decidir porque você apareceu aqui e ofereceu alguma coisa. Vou decidir quando e como eu quiser, pelos meus motivos. Ele ficou parado. E a razão pela qual eu não decidi ainda não é porque eu quero te machucar. É porque eu não sei ainda se preciso usar para me proteger ou se já tenho proteção suficiente sem ele. Ela inclinou levemente o corpo para frente na cadeira. E esse é o tipo de cálculo que você nunca entendeu que eu fazia. Você sempre achou que eu guardava as coisas por raiva. Eu guardo porque preciso. Márcio ficou olhando para ela. Era um olhar longo, do tipo que ele não costumava dar, não estava avaliando. Não estava planejando a próxima fala. Estava simplesmente olhando como olha uma pessoa que está vendo alguma coisa que existia há muito tempo e só agora está de frente para ela. Eu errei com você, ele disse. Não era a frase que ele tinha dito na ligação de meia-noite, que tinha saído e ele tinha se arrependido de deixar sair. Era mais simples, mais inteira. Beatriz ficou quieta. Sei, disse ela, por fim. Não era perdão, não era abertura. Era só reconhecimento de que a frase tinha chegado ao destino. Márcio assentiu uma vez. Tirou as mãos dos bolsos. Eu não vou tentar mais nada sobre o apartamento. Ou sobre o acordo. Acabou. Já acabou. Você não tem mais o que tentar. Eu sei. Uma pausa. Mas eu precisava dizer. Beatriz ficou olhando para ele por mais um segundo. Então levantou da cadeira, pegou a cadeira de volta para dentro do apartamento e antes de fechar a porta disse, sem raiva, sem mais do que era necessário. Cuida do projeto de Campinas, Márcio. É o melhor que você tem na mesa agora. A porta fechou. Ela ficou de costas para ela por um momento. Depois foi para a cozinha fazer mais café, porque era o que havia para fazer, e porque algumas resoluções precisam ser marcadas por algum gesto pequeno e cotidiano para ficarem reais. Rafael ligou naquela tarde. Ela atendeu no segundo toque, que era mais rápido que de costume, e percebeu isso depois de ter atendido, o que a irritou levemente consigo mesma. O Sérgio me disse que o termo foi ao cartório segunda-feira. Foi. Então acabou. A parte que cabia a você, sim. Uma pausa. O Márcio esteve aqui hoje de manhã. Silêncio curto. O que ele queria? Saber o que custava o e-mail. Ela foi até a janela da sala. Eu disse que não tinha preço porque ainda não decidi o que fazer com ele. E ele aceitou isso? Ele foi embora. Ela olhou para a rua. Ele disse que não vai tentar mais nada sobre o acordo. Você acredita? Beatriz pensou. Acho que sim. Não porque ele seja honesto, mas porque ele finalmente fez as contas certas e o resultado não tem saída favorável para ele. Ela pausou. Márcio é ruim em pessoas e bom em matemática. Quando a matemática fecha, ele para. Rafael ficou quieto por um momento. E você? Como você tá? Era uma pergunta simples. E era a primeira vez que ele perguntava daquele jeito, sem contexto de reunião, sem um enquadramento de situação a resolver. Era só a pergunta. Beatriz ficou com ela por um segundo antes de responder. Estranha, disse ela. É estranho quando uma coisa que tomou muito espaço para de tomar. Sim. Uma pausa. Passa. Você sabe isso por experiência? Sei. Ele ficou quieto. Beatriz, eu liguei porque queria saber como você estava, mas também porque eu disse aquela coisa no saguão e não soube bem o que você foi fazer com ela. O rangido da vedação apareceu. O vento tinha mudado de direção, o que significava que ia chover antes da noite. Ela ficou ouvindo por um segundo. Eu ainda não sei o que fazer com ela, disse Beatriz. Tudo bem. Não é esquiva. É verdade. Eu sei que é verdade. Uma pausa. Você quer tomar café? Não aqui, não no da Faria Lima. Em algum lugar diferente. Beatriz ficou olhando a janela por um momento. Lá fora o céu estava do mesmo cinza chumbo de dias atrás, a chuva prometida que desta vez parecia mais próxima. Amanhã, disse ela. Às 10, às 10. Ela desligou. Ficou olhando a janela mais um pouco. O rangido continuava, suave, como algo que existe no limite do que você decide prestar atenção. Havia uma coisa que Rafael não tinha dito ainda. Não naquela ligação, não nas semanas anteriores. Havia dito outras coisas, o bastante para que Beatriz tivesse construído um mapa dele que era mais preciso do que o que a maioria das pessoas construía de Rafael Monteiro, que era deliberadamente difícil de mapear.
Mas havia uma coisa que ele tinha carregado sozinho desde a segunda reunião no Café da Faria Lima e que tinha ficado crescendo de forma não planejada, o tipo de crescimento que você nota quando já passou do ponto em que dava para não notar. Era a primeira vez, em muito tempo, que ele tinha planejado alguma coisa com alguém que não tinha seguido o plano, não porque tivesse dado errado, mas porque a pessoa tinha saído do roteiro que ele tinha imaginado para ela de uma forma que era melhor do que o roteiro. Beatriz na reunião não era a Beatriz que ele tinha calculado. A Beatriz que ele tinha calculado era competente, firme, documentada. A Beatriz real era tudo isso mais uma coisa que ele não tinha um nome bom para nomear, que tinha a ver com o jeito que ela colocou a cadeira na soleira e sentou nela sem precisar de mais nada. Ele tinha planejado 3 anos por uma reunião. Tinha saído da reunião pensando em outra coisa. Isso era, do ponto de vista do planejamento, um problema. Do ponto de vista de tudo mais, era a primeira coisa que havia muito tempo que não tinha sido calculada. O café que eles escolheram no dia seguinte ficava no Itaim, pequeno, com mesas do lado de fora numa calçada com árvores. Ela chegou às 10. Ele às 10 menos 2, que ela notou e não comentou. Sentaram do lado de fora porque tinha parado de chover às 8 e o ar ainda tinha aquela qualidade específica do depois da chuva em São Paulo, quando a cidade inteira parece ter dado uma trégua. O garçom veio. Pediram café. O garçom foi. Você disse ontem que ainda não sabe o que fazer com o que eu falei no saguão, disse Rafael. Disse. Eu também não sei exatamente o que fazer com o fato de que não sei. Ele olhou a rua. Isso não é uma coisa que eu costumo não saber. Beatriz ficou olhando para ele. Você planeja muito. Planejo. Funciona? Geralmente. Ele virou os olhos para ela. Você é a primeira exceção em bastante tempo. Era uma frase dita de forma direta, sem o tom de declaração, como uma observação de alguém que está reportando um fato que encontrou e que não sabe ainda o que fazer com ele. E era exatamente por isso, pela ausência de embalagem, que chegou. O café veio. Eles ficaram em silêncio por um momento, os dois com as xícaras na mão, com a calçada molhada refletindo a luz da manhã que estava abrindo entre as nuvens. Você sabia que eu tinha o e-mail? Ela disse. Ele ficou muito quieto. Quando? Ela completou. Rafael pôs a xícara de volta no pratinho com um gesto muito controlado. Eu soube que existia um e-mail antes de te ligar pela primeira vez. Faz parte do que eu chamei de verificar o que pode ser verificado. Uma pausa. Eu não sabia o conteúdo exato. Beatriz ficou olhando para ele. Você sabia que eu tinha uma carta que não mostrei na reunião. Suspeitei e não pediu. Não. Por quê? Rafael a olhou. Porque você tinha o direito de não mostrar. E porque eu não precisava dela para o que eu precisava. E porque ele parou por um segundo, o que ela já sabia que era raro. Porque eu queria que você tivesse alguma coisa que era só sua. Naquele processo inteiro, você tinha muito pouco que era só seu. O silêncio que veio depois foi diferente dos outros silêncios que tinham tido naquelas semanas. Era mais quieto, menos estruturado. Beatriz olhou para o café na xícara. Ficou pensando numa coisa que Renata tinha dito semanas atrás. Você tá com a razão, mas isso não significa que você tá bem. E em como as duas coisas podiam ser verdadeiras ao mesmo tempo por muito mais tempo do que você planeja. Eu não sei o que eu quero agora, disse ela. Mas eu sei que não quero que você suma. Eu disse aquilo nas primeiras semanas porque precisava de uma saída de emergência, e ele era a frase mais fácil. Ela ergueu os olhos para ele. Não era verdade quando eu disse. Só não soube antes. Rafael ficou olhando para ela. E então fez alguma coisa que ela não tinha visto em nenhuma das semanas anteriores. Deixou aparecer, sem administrar, a expressão que estava embaixo de todas as outras. Era mais simples do que tudo que tinha vindo antes. Não tinha cálculo nenhum. Tá bom, disse ele. A gente vai devagar. Beatriz ficou com isso por um segundo. Devagar, devagar. Uma pausa. Você tem problema com devagar? Não. Ela pegou a xícara. Sou boa em devagar. Eu sei. 2 meses fazendo contas enquanto dormia do lado de alguém. Ele pegou a xícara também. Você tem mais paciência do que parece. Você tem mais pressa do que parece. Ele ficou olhando para ela com aquela fração do canto da boca que ela já conhecia. Talvez. A calçada do Itaim ia enchendo com o movimento da manhã. Pessoas passavam sem olhar para eles.
que era o jeito que São Paulo tem de deixar privacidade existir em público. O sol estava abrindo de verdade agora, daquele jeito que acontece depois da chuva quando não era para ter saído, como uma concessão não planejada. Eles ficaram ali tomando café, com a calçada molhada secando em volta deles. 3 semanas depois, Beatriz mandou o e-mail para o arquivo de Henrique com uma nota simples: guardar, não usar por enquanto. Só abre se eu pedir. Henrique respondeu: entendido. Aqui quando precisar. Ela não respondeu. Fechou o notebook. Ficou olhando a tela preta por um segundo, depois olhou pela janela do quarto. A vedação estava quieta porque o vento estava quieto, um daqueles dias em São Paulo, onde a cidade parece ter decidido respirar. O apartamento estava, pela primeira vez em muito tempo, do jeito que ela queria que fosse. Os livros dela na prateleira, o sofá da cor certa, a manta no braço. As caixas com etiquetas da letra de Márcio tinham ido embora semanas atrás. O que tinha ficado era o que era dela. Ela foi para a cozinha fazer café e viu, na bancada, a xícara que Rafael tinha esquecido na semana anterior, quando tinha vindo de manhã cedo para uma conversa que acabou se estendendo até o almoço, que acabou se estendendo até a tarde, que acabou com os dois na varanda, olhando São Paulo de cima com os prédios pegando o sol de lado. Ela não lavou a xícara naquele dia, o que era um hábito que ela nunca tinha antes, e que ela decidiu não analisar. Márcio foi assinar o último documento do divórcio numa tarde de outubro, num cartório da Consolação. Beatriz já tinha assinado pela manhã com Henrique e foi embora sem esperar por ele. O divórcio ficou averbado no mesmo dia, que era rápido, e que foi rápido porque não havia mais nada em disputa. Rafael soube naquela noite porque ela contou. Como você tá? Ele disse. Bem. Ela ficou em silêncio por um segundo. Estranha de novo. Já passou antes. Já. Uma pausa, Rafael. Sim. Aquela coisa que você disse de ir devagar. Ela ficou olhando a janela. Eu tô indo devagar, mas tô indo. Do outro lado da linha, um silêncio que não era vazio. Era o tipo de silêncio de quem está recebendo alguma coisa e quer ter certeza de que recebeu direito antes de responder. Eu sei, disse ele por fim. Eu também. Era uma conversa pequena, do tipo que não pesa e não resolve nada de definitivo e não precisa. Era só 2 pessoas falando uma com a outra no fim de um dia longo. Beatriz desligou. Ficou olhando a janela, onde a vedação estava quieta ainda, o vento ainda parado. Depois foi dormir. A última coisa que aconteceu, que não foi a última cronologicamente, mas foi a última que importou de um jeito específico, foi uma conversa que Beatriz e Márcio tiveram por mensagem de texto 2 meses depois de tudo, sobre um detalhe burocrático do divórcio que precisava de confirmação de endereço. Ele mandou a pergunta. Ela respondeu com o endereço. Ele disse obrigado. Ela disse de nada. E então, depois de 1 minuto, ele mandou mais uma mensagem. Não era sobre burocracia. Era. O projeto de Campinas foi aprovado. Beatriz ficou olhando aquela mensagem por um momento. Depois digitou, boa sorte com ele. Guardou o celular. Não pensou mais no assunto naquele dia. Havia outras coisas para pensar, um contrato novo que Henrique tinha passado para ela revisar, uma ligação da Renata sobre um jantar no final de semana, o barulho da chuva que estava voltando lá fora, com a consistência de quem tinha a intenção de ficar. E havia Rafael, que ia chegar às 7 com comida porque ela tinha dito que não queria cozinhar. E ele tinha dito que sabia um lugar que entregava em 40 minutos, e eles iam jantar na mesa da cozinha com o barulho da chuva do lado de fora da janela, que rangia quando o vento vinha do leste. Ela foi abrir o vinho antes de ele chegar. Não era um gesto grande. Era só uma coisa que se faz quando se sabe que alguém vem.